coração para compartilhar conosco esta noite. Creio que esta palavra servirá de alimento para nós. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois que tinham o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E todos podem dizer amém por esta palavra. Amém. Queridos, você já conhece a história de José. José no Egito. Diz a história que agora, após ele passar por tudo que ele passou, que ele havia de passar, agora ele está estabelecido como governador na terra do Egito, o segundo homem de Faraó, a qual o próprio Faraó dissera que somente no trono Faraó era maior que ele. Agora ele está estabelecido. Os seus irmãos vêm à terra do Egito em busca de alimento. José os conhece e ali vai desenrolar a história que você bem sabe. José vai se apresentar aos seus irmãos. José vai liberar o perdão para os seus irmãos, e agora ele pede para que toda a sua família venha residir no Egito. E agora os irmãos de José vão em busca do seu pai Jacó. E o texto vai dizer que Jacó veio com todos os seus filhos. E Moisés vai deixar escrito no versículo 5 que todas as almas, ou seja, todas as pessoas que entraram no Egito, que tinha o sangue de Jacó, foram 70 almas. 70 pessoas vão entrar no Egito para residir no Egito. Pessoas essas que tinham o sangue de Jacó. Pois bem, o texto vai dizer no versículo de número 6 que faleceu José, também todos os seus irmãos e toda aquela geração. Agora vai nascer um novo povo da linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó e de todos os 12 filhos de Jacó. Agora vai nascer um novo povo na terra do Egito. E o interessante é que quando eles entram naquela terra, eles entram com 70 pessoas. Mas o versículo 7 vai dizer que os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. E o texto vai dizer: assim foram fortalecidos
grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E eu queria trazer a sua atenção para esta parte do texto que diz que assim eles foram fortalecidos grandemente. Eles foram fortalecidos grandemente. Nasceu um novo povo, e agora este povo vai preencher toda a terra do Egito. Este povo vai se multiplicar. O texto diz que eles frutificavam. O texto diz que eles aumentaram muito, não é pouco, aumentaram muito, e por causa deste crescimento eles foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Porém, vai levantar um novo rei do Egito, um novo faraó vai assumir o comando. Haja vista que da época de José em vida para este faraó que vai se levantar agora, passa-se 400 anos, e o texto vai dizer que este faraó que assume o trono do Egito, ele não conhecera a José, ou seja, ele não conhecia a história do povo, ele não conhecia o passado do povo, ele não conhecia o Deus deste povo. Porém, o faraó vai observar aquele povo que aumentava, frutificava e multiplicava, e ele vai chamar a atenção, vai reunir todos os seus príncipes, todos os seus comandados, todos o seu povo, e vai dizer lá no versículo de número 9, ele vai dizer assim: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito. Observe bem, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ele não conhecia José, mas quando ele observa o povo, ele vai enxergar algumas qualidades neste povo. Primeira qualidade que ele vai enxergar: este povo é muito, este povo é grande, este povo está tomando uma forma muito grande, e ele observando este povo, ele vai chegar a uma conclusão dizendo: este povo é mais poderoso do que nós. Ele vai enxergar no povo de Israel uma força extraordinária. Ele vai enxergar nos filhos de Israel uma força fora do comum. E tem mais, ele apenas não vai enxergar a força, mas ele vai enxergar poder sobre este povo. Ele olhando para este povo, ele vai dizer: eles são mais poderosos do que nós, oh glória. Eles têm mais poder do que nós, eles são maiores do que nós. Quando o faraó vê esta qualidade neste povo, quando o faraó enxerga que este povo é poderoso de sobremaneira, no versículo 10, ele vai se atemorizar, ele vai temer a uma eminente ameaça ao seu reino, e ele vai dizer: eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Ele enxerga uma eminente ameaça. Faraó fica com medo do poder que ele enxergou naquele povo. Faraó, ele fica com medo da força que ele
ele enxergou naquele povo. E no versículo 11, ele vai montar uma estratégia para enfraquecer este povo. Vamos bolar um plano, vamos bolar uma estratégia para enfraquecer este povo, para que eles não venham contra nós. Olha lá no telão. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Sabe o que é isso aí? Faraó diz assim para os seus maiorais: a única forma da gente segurar este povo é colocar carga sobre os ombros deles. Olha a estratégia de Faraó: coloquemos carga sobre eles, tributos e cargas horárias extensivas no trabalho pesado, porque o povo era subjugado, segurando e carregando tijolos, barro para construções das cidades. Foi a maneira que o rei do Egito ele conseguiu, ele enxergou para mirrar a força do povo, para acabar com a força do povo, para exterminar a força e o poder que há neste povo. Mas eu glorifico a Deus, eu adoro a Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é poderoso. E o versículo de número 12 vai dizer que quanto mais carga, vamos ler, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Glória. Quanto mais o afligiam, tanto mais cresciam. Glória. De maneira que se enfadava por causa do crescimento e da multiplicação dos filhos de Israel. Sabe o que Deus me fez entender? Quanto mais carga, quanto mais aflição, quanto mais tribulação, quanto mais prova, quanto mais dificuldade, quanto mais luta, maior é a multiplicação. Quanto mais luta, quanto mais prova, maior é o crescimento. Oh, aleluia. E quando nós falamos de multiplicação, logo nós vamos lembrar de milagre. Lembra de Jesus, oh glória, com aqueles pães e peixes que o garoto leva para ele. Ele pega o pão, pega o peixe, levanta para cima da graça, e o que acontece? Milagre, multiplicação. Eu vim esta noite com boca de profeta para liberar uma palavra sobre a tua vida. Não te preocupe não, meu irmão. Quanto mais prova, mais milagre na tua vida. Quanto mais problema, mais milagre para a tua casa. Quanto mais dificuldade, mais milagre dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu serviço. Aleluia, Jesus, glória. Quanto mais o inimigo tentar te afligir, mais Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai realizar milagre na tua vida. Agora você recebe essa palavra. Pode tentar te derrubar, pode tentar te definhar, pode tentar acabar com as tuas forças, mas lá do trono Jeová está sentado e dizendo: quanto mais ele tenta, mais eu faço milagre. Quanto mais ele tenta, mais eu multiplico. Quanto mais ele tenta, mais eu mando abundância. Quanto mais ele tenta, mais eu prospero. Quanto mais ele tenta, mais eu ajudo. Quanto mais... Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Multiplicação. Aleluia. Milagres. E o texto vai dizer mais, oh glória. O texto vai dizer que eles se multiplicavam e tanto mais cresciam. Quanto mais prova, quanto mais luta se queira, quanto mais dificuldade, mais Jeová vai te fazer crescer
deles. Levanta a tua mão para receber essa palavra profética. Glória a Ele Deus. está tentando acabar com as tuas forças, mas Jeová escolheu esta noite para te dizer: quanto mais ele tenta te derrubar, mais eu te faço vencer. Quanto mais ele tenta te derrubar, o inimigo vai dizer: o que está acontecendo? Eu estou tentando acabar com ele, eu estou bolando planos para derrubar ele, para mirar a força dele. Mas quanto mais eu tento, quando ele vai pregar, a glória desce. Quanto mais eu tento, quando ele vai cantar, o poder desce. Quanto mais eu tento, quando ele rege, quando ela rege, a glória desce. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: deixa ele bater, eu te faço vencer. Deixa ele fazer, que eu te faço vencer. Quantos esta noite desejam crescimento espiritual? Levante a sua mão para o céu e declare de glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor Jesus. O guerreiro está na casa, irmão. Oh, glória. Até hoje você não viu nada prosperar, mas Jesus manda te dizer: a partir de hoje eu começo a multiplicar a tua vida. Até hoje o teu ministério não frutificou, mas Jesus te manda te dizer essa noite: a partir de hoje eu começo a te dar crescimento. E deixa eu te dizer, isso é para a glória. Esse crescimento não vem da terra, esse crescimento vem do céu. E quando vem do céu, ninguém para. Quantos podem adorar o nome do Deus Todo-Poderoso? Ele está aqui, está sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Você sinta a presença dele aí, porque essa noite ele veio para fazer milagre. Essa noite ele veio para multiplicar. Essa noite ele veio para trazer crescimento. Escute, quanto mais carga, quanto mais tijolo, quanto mais barro, mais o povo crescia. Mas não se engane, o inimigo não descansa, pastor. Ele fica 24 horas por dia ao derredor, tentando nos estragar, tentando derrubar, tentando parar a marcha desta igreja. E não foi diferente com o rei do Egito. Ele não se cansa. E vamos lá no versículo 13 e o versículo 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Eles aumentaram a carga com dureza. Versículo 14: assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. O inimigo tenta, Marcos, tenta até conseguir amargar a vida, até conseguir entristecer o coração, até conseguir afligir a alma com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo
José, porque o texto vai dizer que ele não conhecerá a história de José. Faraó, que não tinha nada de espiritual, olhou para o povo e disse: esse povo é forte, esse povo é poderoso. Só que o povo que era forte, o povo que era poderoso, não enxergava a força e o poder que eles continham. O povo não conseguia enxergar. Por quê? Sabe por quê? Por causa da amargura, por causa da aflição. É por isso que o inimigo tenta te amargurar. É por isso que o inimigo tenta atribular a tua vida. É por isso que o inimigo tenta afligir o teu coração. É por isso que o inimigo tenta entristecer a tua alma. Porque quando a gente se entristece, quando a gente se aflige, quando a gente fica amargurado, a gente começa a se esquecer da força que Deus depositou sobre a nossa. Mas eu venho esta noite para te dizer que Jesus está tão lacaceia. Jesus está transformando essa amargura aí em alegria hoje. Jesus está transformando essa tristeza aí em voz de júbilo hoje. Jesus manda te dizer: até hoje você está andando de cabeça baixa, mas a partir de hoje eu ergo a tua cabeça e te digo: marcha, filho, marcha, marcha. É por isso que o mundo tenta parar a igreja. É por isso que o mundo tenta parar a marcha da igreja com leis, com projetos, com estratégias, com artimanhas, porque eles conhecem a força e o poder que esta igreja tem. Infelizmente, no meio da igreja, muitos desanimam, muitos ficam com medo e acabam se entristecendo e se esquecendo da força e do poder que nós temos. E o que fazer? O que a igreja precisa ter para não parar, para não se entristecer, para não desistir da caminhada? O que precisamos fazer na hora em que o medo e as dúvidas tentam nos parar e tentam nos enfraquecer? Primeiro, essa igreja precisa conhecer, oh aleluia, da onde vem esta força, oh glória. Essa igreja precisa saber de onde vem essa força. Essa igreja precisa saber, nós precisamos saber da onde vem e qual é o tamanho dessa força. Deixa eu te dizer uma coisa: essa força não provém de ti, essa força não emana de ti, essa força não é humana, mas essa força ela é celestial. Essa força, sabe de onde vem? Ela vem dos céus, oh glória. Alabaçuia. Sabe de onde vem essa força? Ela emana do Deus
a rocha inabalável. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que você ainda está dando glória? É porque você está sustentado na rocha.